Gálatas, epístola que Paulo escreveu aos crentes da Galácia, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não erreis, não se engane, não se iluda, não viva uma vida equivocada, é o que a Bíblia está dizendo. De Deus ninguém zomba, como ninguém zomba das leis de Deus, como ninguém zomba dos princípios estabelecidos por Deus. E um dos princípios que Deus estabeleceu para o universo, para nós, é chamado de lei do retorno, ou você pode chamar de lei da semeadura, e que é explicado aqui, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. As pessoas podem até escapar da lei dos homens, mas não podem escapar da lei de Deus. Contra a lei de Deus, não há desculpas. Contra a lei de Deus, não há argumento. E esta é uma das leis que Deus estabeleceu. De tudo o que o homem semear, isso ele também ceifará. Diga comigo, lei da semeadura. Diga comigo, lei do retorno. É a mesma coisa, dependendo do círculo que você está, dentro do nosso convívio cristão, dentro do mundo cristão evangélico, nós estamos mais afeiçoados, mais acostumados a ouvir sobre semeadura. Lá fora, em alguns outros círculos, eles vão dizer mais retorno, lei do retorno. Dentro da neurociência, da programação neurolinguística, eles tratam essa lei mais como lei do retorno. Embora o princípio é bíblico, é extraída a sua noção de explicação da própria Bíblia, da palavra de Deus, que é a carta de amor de Deus aos homens, é a revelação da vontade de Deus aos homens, é a indicação do querer de Deus, da sua vontade aos homens. E Deus nos deixou ensinados seus princípios, os princípios que regem a vida, os princípios que regem o céu, os princípios que regem a terra, os princípios que regem o universo, os princípios que regem a matéria, os princípios que regem o espírito. Deus deixou todos esses princípios e tantos outros mais inseridos na sua palavra, palavra essa que Ele nos deu a nós. De tudo o que o homem semear, a gente colhe aquilo que a gente planta. Já diz o ditado, a vida é como um eco. Sabe o que é um eco? Oi, 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 oi. Se você não gosta do que você está ouvindo, mude o que você está falando. Isso é a lei do retorno. Porque tudo que você plantar, você vai colher. Não se engane. Agora preste muita atenção, que quando alguém planta uma semente, ele não colhe uma semente. Ele vai colher um resultado segundo a espécie daquela semente, segundo o tipo daquela semente. Mas não é a semente que ele colhe. A semeadura, ela é algo interessante, porque ela é potencializadora. Quando alguém planta uma semente ou planta uma muda de uma árvore frutífera, se ele plantar a semente, o que ele vai colher? Não é a semente, ele colhe a árvore toda e todos os frutos que essa árvore dará para o resto da sua existência, sim ou não? Então perceba que aquela árvore foi plantada uma única vez, e enquanto ela existir em boa vida e saúde de plantio, ela vai frutificar. Uma semente foi plantada, mas ela vai continuar frutificando segundo o seu tempo, segundo a sua época, ano após ano. Tem pessoas que estão colhendo hoje, tem pessoas que estão vivendo hoje coisas que foram plantadas há décadas atrás e talvez não está entendendo. É porque quando alguém
lê esse texto e diz: de tudo que o homem semear, ele também ceifará, ele não interpretou direito. Ele está achando que se alguém plantar um caroço, vai colher um caroço. Se alguém plantar uma semente, vai colher uma semente. Se alguém plantar uma muda, vai colher uma muda. E não é assim. Quando você planta algo pequeno, só a sementinha, ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai frutificar. E aquilo que você plantou e era pequeno, agora, na lei do retorno, na lei da semeadura, se torna grande. Foi potencializado. Algo que alguém fez uma única vez na vida, talvez possa estar ecoando, ano após ano, tempo após tempo. Assim como uma semente que é plantada por um agricultor, ou por qualquer pessoa que faça um plantio, na vida você possui várias sementes. Há uma história que diz que um dia, o homem ia passando por uma avenida, e ele viu uma fachada de uma loja que chamou muito a sua atenção. Naquela fachada estava escrito: Loja de Deus. Talvez você já conheça essa história, e sabe que aquele homem entrou na loja, e para surpresa dele, do outro lado do balcão, estava um ser vestido de branco, que se identificou como anjo de Deus. Eu estou no lugar certo? Sim. Essa é a loja de Deus. E quem é você? Eu sou um anjo de Deus. É mesmo? É. E o que essa loja vende? Ele disse: olha, aqui a gente não vende nada, a gente disponibiliza. É mesmo? É. Eu não preciso pagar. Ele diz: já foi pago. É de graça? Não, mas já foi pago. Alguém já pagou no seu lugar. É mesmo? É. E o que tem aqui? Nós temos de muitas coisas. Aqui a gente tem alegria, aqui a gente tem felicidade, a gente tem amor, a gente tem paz. Aqui a gente tem saúde, aqui a gente tem riquezas, aqui a gente tem recursos. Eu posso levar de tudo um pouco, você pode levar o que você conseguir levar. Então é o seguinte: me dá tanto de amor, me dá tanto de alegria, me dá tanto de felicidade. Ele foi pedindo. Me dá, aquela ali que é a prateleira das riquezas, dos tesouros, triplica, vai, nessa aí você põe 3 vezes mais, tesouro, recurso, ouro, prata, põe aí, coloca aí. E aquele anjo disse: tudo bem, me dá só um instante, por favor, porque aqui na prateleira nós temos as amostras, eu vou pegar a sua encomenda aqui atrás, já anotei o seu pedido. Aquele anjo vai no fundo da loja e volta trazendo um pacotinho na mão, um saco pequeno de papel. Entrega esse pacote na mão daquele moço, que obviamente não podia ser diferente, olhou assustado, como quem não entendesse, e logo ele disse: não faz sentido, porque a minha lista de pedido é muito grande, eu pedi muita coisa, e você me aparece com esse pacote tão pequeno. Ele diz: não, mas tudo o que você pediu, e ainda mais um pouco, está dentro dessa embalagem, já está aí dentro. Ele não pode ser. E ele abriu o saco curioso, e quando ele olhou lá dentro daquele pacote haviam várias sementes, várias, incontáveis sementes. Ele olhou para o anjo e replicou dizendo: mas eu não estou entendendo mais nada. O anjo colocou a mão no ombro daquele moço e disse para ele com muita gentileza: olha, deixa eu te explicar. Aqui nós não disponibilizamos resultados, aqui nós disponibilizamos sementes. Cabe a você semear o que você quiser, e de tudo o que você semear, certamente você vai colher. É uma lei, não tem como fugir disso. Cada um de nós, quando nasceu contendo dentro de si esse saquetel de sementes. À medida que você vive, você espalha as suas sementes na terra, no seu relacionamento, no seu convívio, na família, na igreja, nas finanças, para consigo mesmo.
O que é interessante no ser humano é que, além das sementes com as quais nós fomos criados, outras sementes são incorporadas à nossa vida ao longo da nossa existência. E aqui a gente precisa fazer um paralelo de reflexão, porque nós temos sementes que nos foram dadas por Deus, mas existem outras sementes, e tem muita gente frutificando semente que não foi Deus que deu, mas que Ele semeou ou deixou semear. Tem muita gente frutificando semente que foi plantada pelo mal, mas que Ele deixou enraizar, deixou crescer, deixou frutificar dentro dele. E pastor, onde é que está esse campo, onde é que está esse terreno de semeadura? Está na sua mente. Todas as sementes que você plantar, elas passam primeiro pelo plantio da sua mente. Um certo filósofo romano chamado Marco Aurélio, ele dizia algo interessante: a nossa vida é o que os nossos pensamentos fizeram dela. Eu vou repetir, quero que você pense por alguns segundos nessa expressão. Eu vou personalizar para você, vou especificar para você. A sua vida é o que os seus pensamentos fizeram dela. Eu estou dizendo que você é o que você pensa. Você se torna o que você pensa. E segundo os seus pensamentos, assim você é. E é justamente através dessa semeadura interna, e essas sementes emocionais, espirituais, sementes que são internas, sementes que são invisíveis, elas funcionam como vibrações energéticas, vibrações magnéticas, que você emite ao longo da sua vida, onde quer que você vá. E aonde você vai, o que você fala, o que você pensa, o que você age, como você se comporta, você está emitindo essas sementes. Então você pode ter na mente o desenho de um semeador que saiu a semear e ele está assim, ó, jogando as sementes. Ou você pode imaginar algo diferente. Você por acaso já viu ondas de rádio? Ninguém nunca viu ondas de rádio, mas nós sabemos que elas existem. Os pensamentos são como ondas de rádio, ou como ondas sonoras. Você não consegue enxergar as ondas sonoras, mas você consegue ouvir o som da minha voz. Agora, a voz, ela é emitida através de ondas sonoras. A voz só pode ser medida através de ondas sonoras, mas você não as vê. Então imagine que a sua mente é uma grande antena que emite ondas energéticas, neurais. Nós chamamos isso de pensamentos. E por mais que você nunca conte a maioria dos seus pensamentos para ninguém, eles estão vibrando através da sua mente. Eles estão ecoando a partir da sua mente. Eles estão emitindo sinais de vibração através dos seus pensamentos conscientes e, detalhe, subconscientes. Quem aqui gosta de dormir? Quem gosta de dormir? O ser humano dorme em média 8 horas por dia, né? É o número tido como média geral, 8 horas por dia. O dia tem quantas horas? O dia tem quantas horas? 8 horas representa quanto de um dia? 1/3. Significa que você dorme quanto na sua vida? Hã? Quem tem 30 anos de idade já dormiu quanto tempo? Já passou quanto tempo dormindo? Você que tem 30 anos, você já passou 10 anos da sua vida dormindo. Parou para pensar nisso agora ou não? Hã? A gente não pensa nessas coisas, né? A gente só vai vivendo por viver e não pensa nessas coisas.
mas você passa 1/3 da sua vida dormindo. Quando você dorme, em teoria, você desliga o corpo. Agora, você é muito inteligente, e eu sei que você sabe. Quando você dorme, a sua mente desliga? Responda para mim, a sua mente desliga? Quando você dorme, a sua mente para? Alguém aqui já teve sonhos, enquanto dormia, sonhos? Por que o ser humano sonha? Porque a mente não para. Alguém aqui já teve pesadelos? Alguém aqui já acordou no meio da noite? Alguém aqui já sonhou que estava fazendo alguma coisa e quando acordou estava feito? Porque a sua mente não para. É esse computador cibernético fantástico, extraordinário, com bilhões, bilhões e bilhões de neurônios. E por mais que o homem tente e invente, nunca vai conseguir fazer um computador tão extraordinário como a mente humana. E eu quero que você entenda que a mente vai além do cérebro. O cérebro é o ponto físico, visível e palpável da mente. Você não vê porque está dentro da sua cabeça, né? Mas se abrir o crânio, a massa cefálica está aí, tirou o cérebro. O cérebro é o ponto físico da mente, o ponto físico de contato da mente. E dali parte o sistema nervoso, que comanda todo o seu organismo. Mas a sua mente, ela é muito mais do que o seu cérebro. Perceba que o seu cérebro, ou por que não dizermos, a sua mente, não diferencia a ilusão da realidade. Quando você está consciente, você sabe fazer a diferença entre o que é real e entre o que é ilusão. Você sabe, quando você está consciente de si. O seu cérebro subconsciente não sabe. Você talvez já teve algum pesadelo e você acordou passando mal, suado, com o estômago doendo, corpo dolorido, e tudo que você teve foi um pesadelo. Sonhou que o bicho corria atrás de você, e você corria do bicho e o bicho corria, e para onde você corria e ele te alcançava, e você, meu Deus, e tem uns pesadelos esquisitos, que são aqueles que você acha que acordou, mas continua dormindo. Já teve esse tipo de pesadelo? E quando o bicho vai pegar, você... acordei. Só que você olha e você está num nada a ver. E você diz, não, eu só posso estar dormindo. Sangue de Jesus tem poder. A gente que é crente, no pesadelo você começa a clamar, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Jesus me acorda, Jesus me acorda. E quando você acorda, você está cansado. E meu irmão, você estava deitado, você estava dormindo, mas acorda no meio do pesadelo cansado, às vezes dolorido, tenso, aflito. Como isso é possível se você estava dormindo? É que o seu subconsciente não faz diferença entre ilusão e realidade. Para a sua mente inconsciente, tudo que você sonhou estava acontecendo com você. Então o seu cérebro mandava emissões para todo o seu corpo. Por isso as dores musculares nos nervos. Porque embora você estivesse fisicamente dormindo, o seu cérebro achava não só que você estava acordado, mas que tudo aquilo estava acontecendo naquele exato momento com você. Porque o seu cérebro não sabe diferenciar a ilusão da realidade. Quem entendeu, diga amém. Vou dizer para você outra coisa que a sua mente não faz diferença. Olhe para mim e redobre sua atenção, por favor. A sua mente, entenda, isso aqui é muito interessante. E depois que a gente fala, fica muito simples. A sua mente não faz diferença entre passado, presente e futuro. Só o seu eu consciente entende o que é passado, o que é presente e o que é futuro. Sua mente não sabe a diferença.
É por isso que quando alguém fica demasiadamente preso ao passado, essa pessoa conscientemente sabe que aquilo já passou, mas o subconsciente dela não sabe. O casamento que acabou há anos atrás, a sociedade que terminou há anos atrás, o trauma que ela sofreu há tempos atrás, ela, quando ela está consciente de si, ela sabe que tudo isso são coisas passadas. Só que todas as vezes que esta pessoa, eu vou dar um nome para ela. Tem alguém aqui chamada Terezinha? Tem? Não tem? Então eu vou usar a Terezinha. E de repente a Terezinha senta e começa a pensar naquilo que ela vivenciou há 15 anos atrás. Já fazem 15 anos. E quando a Terezinha está consciente, ela sabe, ela vai conversar disso e ela diz assim: eu sei que já passou, eu sei que já faz 15 anos. Só que de repente ela se pega pensando naquilo que aconteceu há 15 anos atrás. Ela está acordada, ela está consciente, mas o cérebro dela, a mente dela, o eu subconsciente dela, quando ela está pensando naquilo que aconteceu há 15 anos atrás, começa a reviver tudo dentro da mente dela. E se a Terezinha está pensando, por exemplo, no casamento que acabou, o marido traiu, judiou dela, enfim, e ela se tornou uma mulher com alguns traumas, com alguns complexos, talvez com síndrome de rejeição, e se tornou vítima da situação, e de repente ela se pega pensando em tudo isso. Sabe o que vai começar a acontecer com a Terezinha automaticamente? A Terezinha começa a ficar triste, do nada. E se alguém olhar e perguntar: uai, Terezinha, o que foi com você, minha filha? Você está bem? O que a Terezinha responde? O que a Terezinha responde? Hã? Pelo contrário. A primeira vez que ela recebe essa pergunta, ela vai dizer: não, está tudo bem. Não, mas você não está bem. O que foi? Ela diz, na segunda vez: não sei. Não, mas hoje cedo você estava bem, tomamos café junto, você estava alegre, sorrindo para as paredes. O que aconteceu com você agora, no meio da tarde? Estou sentindo uma coisa ruim aqui no meu peito. Ó, Terezinha, estou sentindo um aperto aqui. Vamos ali tomar um café, fazer um lanche? Não estou com vontade. Olha os sintomas que começam a desencadear na vida da Terezinha, e ela nem está entendendo por quê, só porque ela passou alguns minutos presa no pensamento ao passado. E nesse primeiro momento ela não sabe explicar isso, porque para ela aquilo que passou, passou e não mexe mais com ela. Só que o cérebro da Terezinha não faz diferença entre passado, presente e futuro. E toda vez que a sua mente se pegar imaginando, seja lembrança, ou seja imaginação construtiva a respeito de desejos futuros, todas as vezes que a sua mente se pega dentro desse cenário, o seu cérebro entende que aquilo é uma realidade no agora, no momento, no hoje. E o que o seu organismo começa a fazer? Reviver todas as emoções que você viveu aquele dia, aquela época, aquele momento. E o mesmo acontece se de repente você é mãe, você é pai, e você tem uma lembrança maravilhosa do dia que seu filho nasceu. E se eu chamar você aqui na frente, pedir para que você feche os seus olhos e começar a falar com você com uma voz mais suave e dizer: José, quero que você volte há 25 anos atrás, no exato momento em que o seu filho nasceu, e a enfermeira chegou com a sua criança, um bebê recém-nascido, e entregou ele nos seus braços. E eu quero que você se lembre do que você sentiu.
Eles dão um nome para isso, o nome disso é hipnose, que nada mais é do que você fazer sugestões mentais para uma pessoa. E o José vai se lembrar do que ele sentiu quando ele pegou o filho nos braços pela primeira vez. E se a lembrança de José foi uma lembrança boa, de gratitude, foi uma lembrança alegre, o coração de José na hora vai refletir isso. E ele vai emitir esses sinais: alegria, gratidão, coisas boas, porque é assim que a sua mente funciona. Então eu disse que o seu cérebro não sabe a diferença entre ilusão e realidade, e eu também disse que o seu cérebro não sabe a diferença entre passado, presente e futuro. Quem entendeu isso, diga amém. Então, partindo desse princípio, tudo que você vive nos seus pensamentos, para o seu subconsciente, é uma realidade do agora. Cada pensamento, cada palavra, cada gesto, cada atitude, para o seu pensamento, isso são como sementes que você está plantando, sementes internas que você está plantando. Ou são como ondas sonoras, ondas de rádio, ondas de internet, enfim, que você está emitindo. É por isso que às vezes você chega num ambiente, talvez você chegou lá pela primeira vez na vida, ou é um lugar que você está acostumado a ir, mas você entra hoje e você diz assim: mas esse lugar está diferente. Há quem costuma dizer assim: nossa, eu estou sentindo esse ambiente tão carregado. Já ouviu uma expressão parecida com isso? Aí você olha, os móveis estão no mesmo lugar, a decoração é a mesma, as pessoas que estão lá são relativamente as que sempre costumam frequentar aquele lugar. O que está diferente naquele lugar hoje? As mentes. Talvez você chegou num ambiente que as pessoas ali estavam no meio de uma discussão, ou falavam sobre algo ruim, ou por ocasião são pessoas que talvez nem estavam conversando umas com as outras, mas todas estão com os pensamentos muito carregados. E cada cérebro de cada uma dessas pessoas é como uma antena que emite e recebe a frequência de sinais. E quando você entra, o seu cérebro é essa antena que emite e recebe a frequência de sinais. Tem quem chama isso de sexto sentido. Tem quem chama isso de uma sensação diferente. Coisas que você não sabe explicar porquê, mas simplesmente você sente. É que a antena da sua mente captou vibrações mentais, emitiu vibrações mentais. Você não contou nada para ninguém, ninguém contou para você, você não sabe o que é, mas você simplesmente está colhendo os reflexos, os resultados dessas emissões e transmissões de vibrações neurais que nós chamamos de pensamento. Não acredita? Quem é casado há muito tempo, ou quem convive com uma pessoa há muito tempo, vai se identificar com o que eu vou falar agora. Às vezes você está no meio de uma conversa, e pá daqui, pá dali, não sei o quê. Antes da outra pessoa falar, ele só pensou, e você sabe. Às vezes você está num ambiente, presta atenção, eu tenho certeza que isso aqui já aconteceu com muita gente. Você está num ambiente com alguém, e de repente o Joãozinho começa a cantar: deixa queimar, deixa queimar. Você olha de repente e fala: eu estava com essa música na minha cabeça. Agora, já aconteceu algo parecido assim com você? E como é que você explica isso? É que você tem na sua mente, entre aspas, uma grande antena que emite e recebe sinais. Na mente de uma outra pessoa também tem.
como se fosse uma grande antena que emite e recebe sinais. E dependendo da frequência, porque como é que funciona ondas de rádio? Se você chegar ali no Morro do Mendanha, tem dezenas de antenas. Você tem um aparelho de rádio que sintoniza em diferentes frequências. Você diz, eu quero ouvir, vou fazer um merchan para eles aqui. Eu quero ouvir a rádio Paz FM 89,5. O que você faz no seu aparelho? O que você faz? Fale mais alto. Vai, irmão, já que você veio no culto, senão domingo que vem não vem, fica na sua casa, que pelo menos eu não vejo sua cara. Você está assistindo pela internet, e aí se você está achando bom ou ruim, eu não estou nem vendo, e está tudo certo. Mas se você fala assim, eu vou para o culto, então já que você vem, aqui vocês conhecem a filosofia do pastor Celiomar. O que eu digo sempre aqui? Já que a gente vai para o culto, é o que, irmão? Ou é tudo ou nada, é culto 100%, né? Olha para quem está perto de você e diga, é 100%, rapaz, é 100%. Então você diz assim, eu quero ouvir na rádio Paz FM 89,5. O que você faz no seu rádio? Sintoniza. E quando você ajusta a sintonia do rádio, aquela faixa de frequência, ela está programada, ajustada para captar a frequência emitida pela antena dessa rádio específica. E nós estamos numa cidade, você não enxerga, você não vê, é tudo invisível. Mas aqui acima de nós, ondas e ondas, ondas e ondas, ondas e ondas, frequência de rádio, frequência de tantas outras coisas que estão sendo emitidas e você não vê, mas estão sendo emitidas. E elas, assim como podem ser emitidas, podem ser captadas. Basta que você esteja em sintonia. Como está a frequência do seu cérebro? Em que os seus pensamentos estão sintonizados? A frequência que você sintonizar no rádio da sua mente é a emissora que a sua mente vai captar. E quando você sintoniza naquela rádio, o que toca? Diga comigo, a programação daquela emissora. Se o seu cérebro tiver sintonizado com uma mentalidade de pobreza, uma mentalidade de escassez, o que vai tocar na sua vida? A programação da pobreza e da escassez. Toca uma música aí para mim. Vou tocar. Pobre, pobre, miserável, miserável, lascado, lascado, medíocre. Não, muda essa música aí, muda a música. Tá bom, toca outra, toca uma mais animada. Fracassado, 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 mais animado. Você quer que mude a música, mas não quer mudar a rádio. Aquela emissora é especializada naquilo. Ora, muda a frequência da rádio. Sintoniza o seu cérebro noutra frequência, porque se você sintonizar o seu cérebro na frequência de mentalidade de abundância, mentalidade de vitória, mentalidade de crescimento, mentalidade de Deus, mentalidade da fé, o que vai começar a tocar na sua vida? Qual que é a programação? É vitória, é bênção. E qual que é a música? Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. A prova acabou, a luta foi embora, e agora é só vitória. O que não quer dizer que não tem luta, mas se você está sintonizado na vitória, pode vir a luta. E o que vai acontecer contigo? É vitória, irmão. Porque a frequência da sua mente está capturando ondas que são ondas de vitória. É assim que funciona na sua mente. Então, se você está emitindo uma energia baixa, sua vida é escassa, marcada por muitas dificuldades. Quando você abre a torneira da sua pia, o que sai? Água. Essa água vai para onde? Essa água vai para onde? Vai para onde? E vai indo, vai para onde? Hã? Vamos, não. A sequência. Vamos seguir a ordem. Se abriu a torneira, sai o quê? Água. Essa água vai descer pelo ralo. E do ralo vai para o esgoto. E do esgoto vai para... Vamos imaginar, só para você entender onde eu quero chegar. Imagina uma sequência onde, por mais que exista um sistema de tratamento, eles não consigam tratar 100% do esgoto. Goiânia, por exemplo. Goiânia não trata 100% do esgoto.
O esgoto que é tratado lá na ET, por exemplo, ele vai voltar, aquela água, aquele esgoto tratado, volta como água tratada para ser reutilizado nas casas. E o esgoto que não foi tratado, vai para onde, você sabe? Para os córregos. O esgoto que não é tratado, vai para onde? Para os córregos, ou para os rios. E os rios vão para onde? Os rios vão para onde? Para o mar. Pastor, onde você quer chegar? A água vai para a água. A água sempre volta para a água. Água atrai água. Se o que você tem dentro de você é água, você vai atrair água. Você vai desaguar na água. Se a energia que você está emitindo é baixo, o que você atrai é baixo. Se você quer mudar o que está retornando, você tem que mudar o que está semeando. É por isso que tem gente que vive uma vida escassa. Trabalha duro, trabalha muito, suor do rosto, trabalha, e quase sempre o salário não dá para terminar o mês. Essa pessoa está vivendo abundância ou escassez, pessoal? Escassez. E trabalha muito, talvez trabalha mais do que uma outra pessoa que está prosperando e que está tendo abundância. O que está de errado? Ah não, mas é porque está no emprego errado, está no lugar errado. Aí você pega essa pessoa e coloca lá no emprego da outra, e ela vai fracassar, ela vai frustrar, e vai dar tudo errado. Porque você mudou uma pessoa de lugar, mas você não mudou a pessoa. E o que vai gerar mudança de verdade não é quando a pessoa muda de lugar, é mais quando a pessoa muda a pessoa. Por isso que o detalhe é: mude a sua mente. Porque se por outro lado, as ondas que você emite através da antena do seu cérebro, você entendeu? Eu disse aqui que na sua mente você tem como se fosse uma antena que emite e capta ondas, sinais. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, se você estiver emitindo por outro lado pensamentos bons, energia boa, os seus sinais é bom, você é uma pessoa de fé, alguma coisa está dando errado na sua vida, mas você diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, o filho está morrendo em casa, como a mulher lá de Sunem, e quando foi perguntado o que ela disse: vai tudo bem. Ela está mentindo? Não. Ah, mas o filho não estava doente? Estava. E se ela disse vai tudo bem, ela está mentindo? Não. É porque quando alguém perguntou: e aí, vai tudo bem? Ela não fala a realidade da matéria, ela fala a realidade da fé. E é aqui que você tem que começar a conectar sua mente, na realidade da fé. E a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, e a certeza daquilo que se espera. Você tem que parar de falar a língua da matéria e comece a falar a língua da fé. E quando a mulher diz vai tudo bem, não é que estava tudo bem dentro da casa dela, é que ela está falando a obra consumada. Oh glória, a linguagem de Deus é essa: Deus comunica conosco com a obra consumada. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se a sua semeadura é positiva, se o que você está semeando é bom, é positivo, é equilibrado, como é que vai ser a sua vida? Próspera, feliz, estado de satisfação. Você tem bem-estar. E tudo está nessa antena colocada na sua mente. Depende do que você está emitindo e captando. Agora perceba, se alguém estiver vivendo no que a gente chama de ciclo da pobreza, é um ciclo, não tem necessariamente ponto 1, 2, 3, ele é um ciclo, ele é vicioso, ele retorna, ele é contínuo. E se alguém estiver vivendo no ciclo da pobreza, não importa o que acontecer na vida dessa pessoa, por mais bom que seja,
essa pessoa sempre vai achar um jeito de estragar tudo. Eu disse aqui um dia e reitero hoje. Por isso, se você fizer uma pesquisa rápida na internet, alguém que ganhou na Mega Sena e ficou pobre de novo. Um atleta que fez milhões enquanto era atleta e depois que aposentou, ficou pobre de novo. Se você fizer pesquisa desse tipo, você vai encontrar vários resultados. Por quê? Porque são pessoas que, por mais que na vida alcançaram dinheiro, nunca se tornaram ricas. E aqui deixa eu falar algo muito importante. Eu não estou ensinando sobre dinheiro. O que eu estou dizendo é que se você tiver uma mente abundante, você terá uma vida abundante. Abundância não é só dinheiro, mas o dinheiro faz parte de uma vida abundante, sim ou não? Sim. E no próximo capítulo, nós vamos falar, mas nós vamos falar de dinheiro, irmão. Vamos falar de dinheiro. Vamos mergulhar quando o assunto é dinheiro. Porque a maioria de nós, para não dizer todos nós, tem uma mentalidade muito equivocada sobre o dinheiro. E quanto menos você entende uma coisa, menos daquilo você tem. Porque quanto menos você entender alguém, menos empatia você tem com aquela pessoa. Quanto menos você entender alguém, menos comunhão você tem com aquela pessoa. Quanto menos você entender alguém, mais difícil é se relacionar com aquela pessoa. E com o dinheiro é a mesma coisa. Quanto menos você entender sobre dinheiro, menos dinheiro você vai ter. Quanto menos você entender sobre o dinheiro, mais difícil para você vai ser lidar com o dinheiro. Quanto menos você entender sobre o dinheiro, menos dinheiro você vai ter na vida. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, será que eu vivo uma mentalidade de ciclo de pobreza? Se você viver mentalidade de ciclo de pobreza, tudo que você vai colher é o quê? Pode falar, essa pessoa perto de você não vai ficar ofendida, porque ela já está amadurecendo e ela não vai levar para o lado pessoal, tá ok? Se essa pessoa aí do seu lado estiver vivendo uma mentalidade de ciclo de pobreza, o que ela vai estar colhendo? Como é que funciona o ciclo da pobreza? Vamos lá. Pensamento automático, emoções subconscientes, ação e comportamento e resultados negativos. Vou explicar. Pensamentos automáticos de alguém que está na roda da pobreza, no ciclo mental da pobreza. Não posso, não dou conta, não tenho, não consigo. O que é bom só acontece para os outros, comigo não. Porque tudo isso acontece na minha vida. O que eu fiz? Fulano nasceu com um dele virado para a lua. Eu não. Acho que eu cuspi na cruz. Pensamentos automáticos. Sou vítima. Tadinho de mim. Fui no culto, o pastor não citou meu nome. Não recebi a oportunidade. Ninguém falou comigo hoje. Faz tempo que ninguém me liga para saber como eu estou. Fulano mandou uma mensagem para mim e nem disse bom dia primeiro, nem perguntou como é que eu estou. Pobre. Ciclo da pobreza. São pensamentos automáticos de negatividade. Isso está arrastando a sua vida para o pó. Fulano, você vai pregar quarta-feira agora, viu? Não, que isso, pastor? Tá doido? Me avisa pelo menos com um mês de antecedência. Hoje é domingo, quarta-feira, 2 dias. O senhor quer que eu pregue? Não dou conta. Não posso. Tem 2 meses que eu não recebo oportunidade nem para falar glória no microfone.
Eu estou dando só exemplos de como pensamentos automáticos, está no piloto automático da negatividade, está no piloto automático da escassez, está no piloto automático da vitimização. Ai, pastor, eu já não estou dando conta mais. Eu escuto isso direto, irmão. E assim, coloque muito carinho nas minhas palavras, porque muito possivelmente tem alguém aqui dentro que já puxou uma conversa comigo desse sentido. E não, eu não estou fazendo indireta para você. Mas eu preciso ensinar o que tem que ser ensinado. Então aí o que você faz? Você coloca muito amor nas minhas palavras. E se uma ou outra carapuça de serviço, você faz o quê? Veste e diz, bora melhorar. Olha para alguém que está perto de você e diga, bora melhorar. Aleluia, a palavra de Deus não é melhorar, mas sara você, amém? Sara a sua vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aí essa pessoa que vem do não sou capaz, não posso, não consigo, não tem. Eu vou te dar um exemplo na prática. O filho chega para o pai e diz, pai, me dá um videogame? Estou dando só um exemplo. Me dá um videogame? Você está doido? E você acha que eu tenho dinheiro para comprar videogame? O que esse pai acabou de fazer? Acabou de assumir que é pobre. Mentalidade pobre. E talvez ele tenha o dinheiro no banco, mas ele não tem o dinheiro para o videogame. E é o que ele quer dizer para o filho, mas não é o que ele está dizendo. E nem é o que o cérebro dele está entendendo. E nem é o que o cérebro do filho dele está entendendo. Amor, eu estou precisando de uma roupa nova. Né, irmã? Aí o marido olha e diz, com esse tanto de roupa que você tem no armário, você acha que eu tenho dinheiro para comprar mais uma roupa? É claro que eu não tenho dinheiro para comprar roupa. Não, mas eu sei que você tem dinheiro guardado no banco. Não, mas esse dinheiro é para outras coisas, não tem dinheiro para comprar roupa. E o que eu quero que você entenda é que a forma como você dialoga, a forma como você fala, é reflexo de como você pensa. Quando a Bíblia diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. A Bíblia não está falando desse coração. A Bíblia está falando desse coração. A Bíblia por várias vezes chama a mente de coração. De tudo que você deve guardar, guarda acima de tudo o seu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Não está falando desse coração, está falando desse coração. A Bíblia chama a mente de coração. Coração como o coração, o centro do ser, o íntimo do ser, o ponto criativo do ser. E é claro que a Bíblia não está falando desse órgão que bombeia o sangue pelo seu corpo. Ah, pastor, mas às vezes eu sinto uma dor aqui. É terminação nervosa, é reflexo nervoso. O seu cérebro mandou um comando, você sente uma dorzinha aqui no peito, você fala, ai meu coração. Eu não estou falando de nada cardiovascular, estou falando de coisas que são emocionais. Mas na verdade o que você sente aqui é um reflexo do que está acontecendo na sua mente. Quer mudar? Mude a sua forma de pensar, e você vai mudar a sua forma de falar. Mude a sua mente, mude a sua vida. Como que esse pai deveria responder? Como que esse esposo deveria responder? O filho que chegou e disse, pai, compra um videogame para mim, ao invés de dizer, eu não tenho dinheiro para comprar um videogame. Claro que eu não vou te dar um videogame. Esse pai deveria responder com uma pergunta. E aqui ele vira a chave. Ele não deveria dizer, eu não tenho como comprar um videogame. Eu não posso comprar um videogame. Eu não sei como comprar um videogame. Ele deveria responder para o filho com uma pergunta. O que eu posso fazer para comprar esse videogame? Como eu devo fazer para comprar esse videogame? Porque talvez eu não tenha o dinheiro de fato. Talvez eu até tenha um dinheiro para outras coisas. Mas o meu filho quer um videogame. Eu sou um pai bom, amo o meu filho. Prometi para ele desde o aniversário do ano passado e não deu videogame até hoje, porque veio pandemia, etc e tal, a gente enrola, né? Aquela coisa toda. Mas o que eu vou dizer para o meu filho? Não tenho dinheiro. Não. Como eu posso fazer para comprar esse videogame? Pastor, por quê?
olha para mim, redobre a sua atenção e preste muita atenção. Preste muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. O seu cérebro, a sua mente, responde de forma instintiva. Quando você declara uma sentença, e não importa se essa sentença é negativa ou positiva, quando o que você fala é uma sentença, para o seu cérebro aquilo é um assunto resolvido. Então quando você diz, eu não tenho dinheiro, você sabe que tem, mas não é para essa coisa. Mas quando você diz, eu não tenho dinheiro, para o seu cérebro é um assunto resolvido. E o seu cérebro processou a informação que você disse, eu não tenho dinheiro. O seu cérebro pegou, processou e disse, ponto, ele não tem dinheiro. E matou um pouquinho dentro de você, daquilo que ia te projetar a crescer na vida. Porque o seu cérebro responde de forma instintiva, a incentivos. E quando você faz uma pergunta, o seu cérebro se vê numa questão. E eu disse aqui agorinha que o seu cérebro, a sua mente é o maior computador de todos os tempos. E todas as vezes que você faz uma pergunta, ele vai começar a processar a pergunta e buscar mecanismos de resposta. Por isso que ao invés de você dizer, eu não sei fazer, você deveria dizer, como eu faço para aprender a fazer isso? Em vez de você dizer, eu não tenho como comprar, você deveria dizer, como eu faço para poder comprar? Como eu poderei fazer? Como eu poderei chegar? Faça perguntas nas suas respostas, porque a resposta está na pergunta, assim como o antídoto está no veneno. E todas as vezes que você propõe uma questão para o seu cérebro, você força o seu cérebro a processar essa questão e a procurar mecanismos de respostas. A partir daquele dia, o seu cérebro vai começar a trabalhar em formas de como você vai conseguir comprar aquilo que você questionou. Aí você foi dormir, eu disse aqui agorinha, sua mente não para quando você dorme. Você foi dormir, mas o seu cérebro continua trabalhando. Enquanto você está dormindo, o seu subconsciente está trabalhando para você. Agora, preste muita atenção, é aqui, e eu estou só pincelando, é aqui que você começa, esse é um dos pontos da virada da mente. É assim que você quebra crenças limitantes, é assim que você destrava a sua mente, jogando por terra pensamentos equivocados, para começar a pensar de forma diferente. Converse com o seu eu, não com o seu ego. Ego é aquilo que a gente aparenta ser. O nosso eu é quem a gente é de verdade. O ego pega todo o medo que a gente tem da opinião dos outros, do que vão pensar de mim, das críticas e etc. E o meu ego vai me blindar numa aparência. O que você está vendo aqui não é o meu eu, o que você está vendo aqui é o meu ego. O meu cabelo penteado, a roupa que eu escolhi, etc. é o meu ego. Todo mundo tem ego, eu não estou perguntando se você tem. Todo mundo tem ego. E não tem nada de errado você ter o seu ego. O problema é se você se tornar uma pessoa egocêntrica. O problema é se você se tornar uma pessoa egoísta. Mas o ego faz parte do convívio social. Só que quando uma pessoa só vive o ego, só dialoga, só conversa com o ego e nunca conversa com o eu, ela nunca tem tempo para o eu, e toda a relação social dela é baseada no ego e nunca com o eu, essa pessoa nunca se conheceu de verdade. E eu sou capaz de dizer que no mínimo, sendo bem considerável, bem razoável, 95% das pessoas nascem, vivem e morrem e não se conhecem de verdade, porque passaram a vida toda só se relacionando com o ego e nunca com o seu próprio eu. Enquanto você não se conhecer de verdade, enquanto você não saber quem é o seu eu de verdade, você não consegue propor as chaves de transformação para a sua vida. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Quanto mais eu me conheço, mais eu me transformo. Quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo.
E Deus quer que você conheça a si mesmo. Depois vamos falar mais disso, mas eu quero concluir dizendo: aprenda. Essa é uma das formas de você conversar com o seu eu. Faça perguntas, não dê sentenças. E todas as vezes que você deixar escapulir, porque afinal de contas, se você é um quarentão, se tem mais de 40 anos que você está acostumado, seu cérebro já está no automático. A hora que a sua mulher fala, amor, lá já vem ela pedir dinheiro de novo. Tem não, você já está no automático, está no piloto automático. Reprograme a sua mente. Olha para quem está perto de você e diga, sai do piloto automático. Você precisa reprogramar a sua mente. Aí, monitore o que você fala. E assim você vai aprender a monitorar o que você pensa, porque você fala o que você pensa. Você não fala tudo o que você pensa, mas tudo que você fala é de acordo com o que você pensa. Até aquilo que você fala na hora da raiva, você fala assim, não é o que eu queria dizer. É o que você queria dizer, sim. Mas você só tem coragem para falar quando você está com raiva. Não, mas não é bem o que eu queria dizer. Não, você não soube como expressar. Talvez você usou a expressão errada, você foi pejorativo, você apelou, você foi pesado. Mas a intenção por detrás de todas aquelas palavras, ela sempre foi verdadeira, ela sempre esteve lá. E pessoas adultas que são maduras, casais, irmãos, família, colegas, igreja, a gente tem que amadurecer, crescer, amadurecer e aprender que quando a gente conversa, nós estamos conversando com pessoas que todo mundo tem atrás de si uma história e de repente nem todo mundo tem maturidade suficiente para se conhecer como devia. Então algumas pessoas são explosivas, vão falar sem domínio do que fala. A gente tem que aprender a conversar com as pessoas, julgando as intenções e não as palavras. Porque talvez uma pessoa vai falar comigo uma palavra, e se eu peguei só a palavra, eu vou levar para o lado pessoal, aquilo vai me ofender, eu vou ofender de volta e a gente se vê no meio de uma discussão. É o que acontece muito com as famílias. Quando a gente começa a exercitar o nosso cérebro para entender a intenção por detrás da ação daquela pessoa, a intenção por detrás da reação daquela pessoa, aí as coisas começam a mudar. E como eu processo tudo isso para um ponto de resposta? Faça perguntas, seja consigo mesmo, seja com os outros. Por que você está falando isso para mim? Por que você está fazendo isso comigo? Faça perguntas. O que está acontecendo de verdade? Faça perguntas. Faça perguntas boas, não pergunte coisas do tipo, o que eu fiz para você fazer isso comigo? Não pergunte esse tipo de pergunta. Porque na verdade, se você parar para pensar, o que você fez não importa, o que eu faço para você não deveria importar. Porque o importante não é o que fizeram contigo, o importante é o que você fez com aquilo que fizeram contigo. Então a pergunta importante não é o que eu fiz para que você fizesse isso comigo. A pergunta importante é por que você está fazendo isso comigo? Se é perguntando aos outros que você vai obter resposta, consigo próprio não é diferente. Aprenda a conversar consigo mesmo, fazendo perguntas. Fique de pé comigo. Quero terminar te contando uma história. Uma pessoa quando está no ciclo de pobreza, então ela está no automático dos pensamentos. Não vou conseguir, não sou capaz, vitimização. O que isso gera? É um ciclo. O que isso gera? Emoções subconscientes. Que tipo de emoções? Medo, trauma, angústia, tensão, ansiedade, nervosismo, raiva de si mesmo, frustração, revolta. É um ciclo. Para onde que essa pessoa vai? Para ações comportamentais. De que tipo? Procrastinação. Amanhã. Não, eu vou fazer amanhã. Terceiriza a culpa. Lembra de Adão? Foi a mulher que tu me deste. A mentalidade de Adão era uma mentalidade de pobreza.
Por isso ele fracassou dentro do paraíso. Tem gente que pode estar dentro do paraíso, se ele tiver uma mentalidade de pobreza, fracassa. Por isso Adão fracassou. Adão era alguém que terceirizava a culpa. Que outro tipo de ação comportamental? Conflito. Tem pessoa que parece que tem prazer em caçar confusão. Ela chega no ambiente, irmão, é 5 minutos. Ela só precisa de 5 minutos, que ela está ali, ela já pipocou o ambiente inteiro. Tudo, pá, pá, tudo, pá, 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 pá. E agora está todo mundo nervoso, está todo mundo no meio da confusão. Porque ela é uma pessoa de conflito. Aí está no meio de pessoas conflituosas e de repente está todo mundo em conflito. Ações comportamentais de alguém que está vivendo o ciclo de uma mentalidade de pobreza. E o que essa pessoa vai ter? Resultados negativos. Escassez, pobreza, revolta, mediocridade, pessimismo, frustração e mais outros males, inclusive físicos. A ciência já provou que algumas doenças, algumas mazelas são de origem emocional. Existem cânceres que, obviamente, uma alimentação ruim, muitos produtos químicos e etc. Mas existem tipos de cânceres, caroços, dores, que surgem no corpo da pessoa, e todos são de origem psicossomática. O que é isso? São doenças geradas na mente. Era uma vez, e aqui eu quero terminar com você. Era uma vez no inferno, uma recessão. Satanás convocou uma reunião, porque estava tendo uma crise no inferno. Reuniu os capeta-chefe, os líderes regionais do inferno. Falou: olha, nós temos que ver o que está acontecendo, porque está vindo pouca gente para o inferno. Vamos fazer alguma coisa para vir mais gente para o inferno. E um dos capeta-chefe falou: eu tenho uma ideia. Ah, você tem uma ideia? Tem, então fala aí. Vamos fazer o ser humano gastar mais. Gastar mais. Estou gostando, me explica a sua ideia. Vamos fazer o ser humano gastar mais. Querer comprar, gastar. Vamos transformar as pessoas em pessoas materialistas. Porque alguém para gastar mais, precisa de mais o quê, pessoal? Precisa de mais o quê? E para ganhar mais dinheiro, precisa fazer o quê? Trabalhar mais. Aí, agora a gente vai ter trabalhar, gastar, trabalhar, gastar, consumir, trabalhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, né? Essa é a roda. Trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar. E aí a pessoa vai passar a vida dela todinha e nunca evoluiu. E vai acabar aqui no inferno. Boa. Capetinha, eu vou te promover. Ideia boa, rapaz. Aí o outro falou: tem uma ideia. Ah, você tem uma ideia? Tem uma ideia. Então dê a sua sugestão. Vamos acabar com o amor próprio das pessoas. Ah, mas a Bíblia diz lá que tem que amar o próximo como a si mesmo. Não. Vamos fazer eles não entender esse texto. E eles vão pensar só no próximo, vai esquecer do si mesmo. Aí o amor próprio acaba. Só vai olhar para a vida do outro, falar da vida do outro, invejar a vida do outro, pensar na vida do outro, e tudo é para a vida do outro, e quando vai fazer uma caridade é só para o outro, e para ele nada, o amor próprio nada, só quer saber da vida do outro. Aí ele vai viver a vida dele inteirinho, olhando para o outro, se comparando com o outro, pensando no outro, e tudo é o outro, e a vida dele vai passar, e ele não evoluiu, e ele vai vir acabar aqui no inferno. Boa ideia, o capitão falou. Mas eu quero ouvir mais. Nós precisamos de mais. É muita escassez. Esses crentes estão pregando lá na terra. E os crentes ficam pregando e ficam tirando o povo daqui. Eu quero mais gente no inferno. Eu quero mais ideia. Aí o estagiário lá no canto levantou a mão. O estagiário gosta de palpitar, né? Ele quer crescer na empresa.
Aí lá nessa empresa chamada Inferno, o estagiário, deixa eu dar um palpite, chamar a atenção do meu chefe, do líder, do Lucifer, do capitão, né? E vai que ele olha para mim. Aí o estagiário falou, o cão olhou para ele e falou, como é que você chama? Eu não tenho nome não. E demônio lá tem nome? O que você faz aqui? Eu sou estagiário. E você tem ideia? Tem. Então vai, fala. Já está todo mundo falando, vou deixar você falar. E o estagiário deu uma ideia. Vamos colocar a semente de uma ilusão dentro do homem. Vamos fazer o homem pensar que ele nunca vai morrer. Vamos colocar dentro do homem o anseio da ilusão da eternidade. E aí ele sempre vai ser uma pessoa que pensa assim: meu cunhado vai morrer primeiro do que eu, meu primo vai morrer primeiro do que eu, minha sogra vai morrer primeiro do que eu, meu sócio vai morrer primeiro do que eu, minha mulher vai morrer primeiro do que eu, vai todo mundo morrer primeiro do que eu, e eu vou ser o Pedro Malazarte, que vai enganar a morte. E quando a morte chegar para mim, eu vou dar um jeito de enganar. Isso é mentira, isso é ilusão, meu irmão, não existe. Só que quando aquele estagiário deu essa ideia, o Lucifer olhou e falou: rapaz, que ideia sensacional, gostei. Vamos implementar todas as três logo, mas essa aqui nós vamos dar mais ênfase nela. Vamos fazer as pessoas deixar tudo para amanhã. Vamos fazer as pessoas pensar que elas são donas das próprias vidas, que elas são donas do amanhã, e que elas nunca vão morrer, embora elas saibam que vão morrer, mas vão viver como se nunca fosse morrer. E o diabo tirou do ser humano a seguinte ideia: viva como se cada dia fosse o último. O diabo apagou isso do coração das pessoas. Ele plantou a semente de uma mensagem que diz: sempre haverá um amanhã. Deu para fazer hoje? Não. Amanhã. E aí? A gente precisa resolver aquela questão? Amanhã. Não, mas você tem que mudar a sua vida? Amanhã. Mas está um pouquinho acima, tem que começar uma ginástica. Eu vou começar quando? Amanhã. Mas se você não mudar a sua mente, você não muda. Eu vou mudar, que dia? Amanhã. Olha para alguém que está do seu lado e diga para ele ou para ela: é amanhã. Diga para ele ou para ela, diga: é amanhã, é amanhã, é amanhã. A verdade é que o cemitério está cheio de gente que morreu e está reclamando na eternidade até hoje: eu não tive tempo de fazer quase nada. A vida passa muito rápido. Se eu voltasse eu faria tudo diferente. Mas a verdade é que todos nós nascemos iguais. Nascemos nus, pelados, sem roupa. Todos nós. Todos nós nascemos iguais. Todo mundo tem 24 horas no dia. A questão é o que cada um faz com estas 24 horas. O que você faz com elas é o que faz toda a diferença. Se você mudar a sua mente, você vai mudar a sua vida. Você precisa reprogramar a sua mente. E eu não falo da mente consciente, eu estou falando agora da mente subconsciente. A pergunta é: pastor, como é que eu faço para mudar a minha mente? Como é que eu faço para mudar o meu subconsciente? Para adotar hábitos que vão impactar positivamente a minha vida? Como é que eu faço para construir um novo futuro, cheio de abundância, sucesso e realizações? Tudo que você precisa fazer é mudar os seus pensamentos. Você se torna aquilo que você pensa. E se você pergunta: como é que eu faço para mudar os meus pensamentos? Quero que você reflita nessa frase: o pensamento é como o vento. Nunca podemos vê-lo ou tocá-lo, mas sempre podemos observar os resultados da sua presença. O pensamento é como o vento. Nunca podemos vê-lo ou tocá-lo, mas sempre podemos observar o resultado da sua presença. Você se torna aquilo que você pensa. Mude a qualidade dos seus pensamentos.
Quando eu digo mudar os pensamentos, eu estou dizendo mude a qualidade dos seus pensamentos. E se você está perguntando, mas pastor, como é que eu faço? Se eu me transformo naquilo que eu penso, como é que eu penso direito para ter um resultado direito? Domingo que vem eu vou falar com você sobre a arte de criar abundância e riqueza em sua vida. Hoje eu só falei de questões teóricas. Domingo que vem eu vou te explicar o que é e como você faz. A arte de criar abundância e riqueza em sua vida. Uma das chaves de start, de pontos de partida, para você começar a reprogramar a sua mente e construir um mapa mental de abundância. Sair do ciclo da pobreza mental e vir para um ciclo mental de abundância.